ocidental, a mulher muçulmana é objeto de curiosidade, mitificação e julgamento. A vestimenta, que esconde ao invés de mostrar, e os relatos de como essa mulher é tratada em países de maioria islâmica, onde muitas têm seus direitos mais básicos privados, contribuem para formar a imagem da muçulmana. A partir dos princípios do islamismo, a jornalista formada pela PUC, Patrícia Saad, procurou mostrar as diferenças entre a realidade das mulheres muçulmanas que vivem no Brasil e das mulheres que vivem em países do Oriente Médio. Assista o documentário. Meu TCC é um documentário sobre mulheres muçulmanas no Brasil. Eu dei esse enfoque, para mostrar mesmo a diferença entre a mulher muçulmana no Brasil e as mulheres muçulmanas no Oriente Médio ou em países com maioria muçulmana, que é uma realidade bem diferente. Procurei falar com várias mulheres e mostro a realidade delas aqui no Brasil um pouco, sobre o que elas pensam da religião, das brasileiras, preconceito, e falei com alguns especialistas também para dar um embasamento teórico ao tema. Num primeiro momento eu pesquisei muito, então eu li, conversei, eu conheço muitos muçulmanos, então conversei para saber que ponto que eu poderia abordar, onde que eu poderia dar um foco maior, falei com professores aqui da PUC, e aí depois eu parti para as entrevistas. Então, fui conversando, de uma entrevista surgia outra pessoa, e aí eu fui criando os personagens. E depois aí a roteirização, que levou bastante tempo, e depois a edição. A presença do orientador foi essencial, O Marcos Cripa foi meu orientador, e foi muito importante, porque ele me guiava, ele mostrava o olhar dele como jornalista, como uma pessoa muito mais experiente do que eu, para falar, tá faltando um pouco de um ponto de vista diferente, tá faltando uma oposição. Isso foi muito importante. Sem ele, eu não teria conseguido terminar assim. E mesmo a forma como montar, que tipo de personagens procurar, ele me guiou em tudo, assim. Foi super importante. Eu adorei o resultado, eu fiquei super feliz. E o mais importante para mim foi que eu recebi um feedback muito positivo da comunidade muçulmana. Existiu, assim, um apoio muito grande a mim, eu senti isso, assim. As pessoas que conversaram comigo se abriram, me levaram para conhecer as coisas, eles estavam afim mesmo de falar. Então eu achava legal que o resultado ficasse interessante para essas pessoas que se abriram para mim e dividiram comigo a sua intimidade. E quanto aos jornalistas foi super bom, porque eu recebi feedbacks de pessoas que eu admiro profissionalmente, que posso ter contatos na minha carreira mesmo. Então, bastante gente veio falar comigo, assim, e isso é bom, Você acaba começando aos poucos a criar o seu nome, Vai engatinhando, assim, para quem sabe daqui a um tempo ter uma carreira bem bacana, assim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر. O que é mais opressão? Uma mulher que usa um hijab ou uma mulher que tem que fazer várias cirurgias plásticas, vários regimes para vestir um biquíni asa delta, sei lá, como que chama, um biquíni na praia no Rio de Janeiro? O que é mais opressor? Quer dizer, de que mulher que a gente está falando? Então veja, o Islã não oprime a mulher, ao contrário, o Islã dignifica a mulher. Nós mulheres no Islã somos pérolas preciosas, flores no jardim de Alá, e assim somos tratadas. Bom,
como a gente veio de família muçulmana, a criação sempre foi islâmica, né? Então, desde pequeno, os pais já começam a ensinar a religião, a ensinar a fazer oração, o que é certo, o que é errado, né? E a questão da convivência com as outras crianças era normal, a gente sempre sabia que tinha uma diferença. Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente ainda não entende muito qual é essa diferença, mas a gente percebe, né? A gente percebe no comportamento. Eles rezavam Pai Nosso antes de comer e a gente não, né? Eles comiam carne de porco e a gente não. Então a gente via que tinha uma diferença. Depois, com o tempo, a gente foi crescendo e tal, fomos aprendendo. O Islã é, digamos, mais jovem das religiões monoteístas. No autoentendimento dos muçulmanos, não há nada de extraordinário ou de excepcional ou de diferente nesta revelação divina em comparação com as outras mensagens monoteístas. Do ponto de vista do Islã, Ibrahim é um profeta que teve exatamente a mesma mensagem de Deus como Jesus e outros, e eventualmente Maomé. Os muçulmanos seguem os preceitos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Nele constam os 5 pilares da religião: o testemunho, as 5 orações diárias, o jejum no mês do Ramadã, o zakat, ajuda aos necessitados, e o Hajj, a peregrinação em Meca para aqueles que tiverem condições financeiras e de saúde para fazê-lo uma vez na vida. O Islã tem adeptos espalhados pelo mundo todo. Então, tem muito conflito, e então as pessoas de ambos os lados tendem a exagerar as diferenças e a minimizar o que eles têm em comum. Mas se você, por exemplo, compara o Islã e o cristianismo e o judaísmo como um bloco com religiões da Ásia, como o hinduísmo e budismo, o confucionismo, etc., então as diferenças gritam. A cultura integra, né? A cultura, predomina. Então, sempre rezando, sempre comparecendo às festas de mesquita, sempre indo em lugares que tem árabes, que tem muçulmanos. Tudo em volta disso, tudo em volta de uma comunidade que gira em torno disso, né? De meio um pessoal mais unido, assim, né? Em casa você tem que falar o árabe. Desde pequena sempre foi assim, tanto comigo como os meus irmãos. A tendência era sempre você, desde pequena, falar o árabe. E rezar também, sempre pai e mãe explicando como funciona uma cultura, o que você pode, o que você não deve fazer, como uma mulher é vista dentro da mesquita, o que ela pode tratar as pessoas, como elas devem interagir. No mundo ocidental, a mulher muçulmana é objeto de curiosidade, mitificação e julgamento. A vestimenta, que esconde ao invés de mostrar, e os relatos de como essa mulher é tratada em países de maioria islâmica, onde muitas têm seus direitos mais básicos privados, contribuem para formar a imagem da muçulmana. Se você olha sobre a relação de onde nasce o Islã nasce no que hoje é a Península Árabe, a Arábia Saudita. Na época não existia a Arábia Saudita, é uma criação dos anos 30, 20 e 30 do século passado, então não existia na época. Este lugar, as influências culturais que existiram quando começa o Islã, vêm do mundo do Oriente Médio antigo, Mesopotâmia, Egito, o Império Persa, o Império Bizantino, etc. E muitos moldes sobre como pensar sobre a mulher, quais são as suas qualificações, suas limitações, etc., que foram gerais ou espalhadas e muito aceitas nesta zona do mundo, nesta época, foram integrados, de certa forma, também no Islã. O mundo muçulmano ele é mais amplo do que o mundo árabe, nem todo árabe é muçulmano, e os muçulmanos não se restringem ao mundo árabe. E existe uma diversidade grande, né?
dos muçulmanos, das muçulmanas, na forma como se vestem, na forma como lidam com as suas mulheres, e as mulheres lidam consigo mesmas. Existe uma diversidade muito grande. Então nós temos países que são fundamentalistas, né, que vão buscar no fundamento daquela interpretação da religião, né, como que deve se portar a mulher, o homem, enfim, né? E tem países que não são assim. No primeiro lugar, na realidade, na humanidade, na dignidade, na igualdade, não existe diferença entre o homem e a mulher, porque nosso Criador criou o homem e a mulher para cada um complementa o outro. E nós vemos isso no Corão Sagrado, nos ditos do profeta, que Allah, que é o nosso Criador, criou o homem e a mulher para cada um complementa o outro, não que um melhor ou superior do outro. Qualquer obrigação, por exemplo, na área das pilares da fé, pilares da prática, todos são direcionados para homem e para mulher. Oração, jejum, peregrinar, todos esses, o zakat, que o ajuda para os necessitados. Então, tudo isso, tanto a homem e a mulher, são iguais para receber essa ordem. Quando a mulher recebe uma ordem, ela pratica por própria vontade, porque ela quer ser obedecente, ela quer obedecer, então ela pratica, ela com própria vontade dela. Não que o homem tem assim uma autoridade em cima dela que ela tem que, não. Esse recebe a ordem diretamente do Allah, nosso Criador. Nesses quase 15 anos de pesquisa, eu comecei a observar, por exemplo, uma menina que era cristã, ou veio da Umbanda, ou do Candomblé, ou de uma outra religião, que se torna muçulmana. Ela vai passando, menina ou menino, por determinados elementos constitutivos desse novo corpo, quer dizer, o modo de sentar, o que veste, o que come, né? Não come mais carne de porco, a roupa cresce de tamanho, quer dizer, manga comprida, às vezes já faz a charrada e já começa a usar o hijab, procura não conversar diretamente com os homens, né? Sempre com intermediários. Então o comportamento vai mudando. A vestimenta chama atenção, e a vestimenta ela já desenha esse corpo, né? Você já linka ela com a religiosidade, né? Então, isso não quer dizer que não há feminilidade, isso não quer dizer que não há sexualidade, ao contrário. Eu lembro de uma frase da Magda Latif, que é uma das minhas interlocutoras e amiga, que ela dizia: França, olha que engraçado, vocês brasileiras, vocês se arrumam da porta para fora, a gente se arruma da porta para dentro, né? Então, o que é que tem que ser mostrado? Para quem tem que ser mostrado? Então, acho que essas especificidades da mulher muçulmana já dá uma dimensão diferente, né? Aonde ela está querendo atrair, né? Aonde ela está querendo chamar a atenção? Dentro de casa se cobra muito o horário. Horário para sair, horário para chegar, as companhias com quem você sai, com quem você chega. Cobra também muito corte de roupa, né? Roupa também, principalmente. Vamos supor, você vai usar uma regata, se você for vir para a mesquita, não. Então roupa também eles cobram bastante. Maquiagem, acessórios, essas coisas não, é normal como qualquer outra casa. Amigos homens. Já é mais, já fica meio mais bem assim, complicado. Mais com ciúmes, mais pensando, tipo, sei lá. Não sei explicar, mas enfim, não sei, é da cultura, sabe? Assim, meio que ficar com receio. Você tem que aprender a fazer comida, porque um dia você vai casar e, infelizmente, tipo assim, pra cultura ainda tem de mulher fazer as coisas dentro de casa. Ainda é um pensamento meio fechado. Então você tem que saber cozinhar, você tem que saber ser uma dona de casa. A menina muçulmana foi criada para ser uma dona de casa. Para passar exemplos para os filhos. Para os filhos, para passar os ensinamentos, porque o pai ele sustenta, mas ele não vai ser a pessoa que vai te educar em tudo. Então, namorar a gente não pode. Namorar do jeito que os brasileiros namoram, que é o normal, que as pessoas fazem. Ocidentais em geral, né? Não só os brasileiros. Sim, mas assim, conhecer sim. A gente pode conhecer a pessoa,
sabe, não tem aquela de casamento arranjado, você vai conhecer a sua noiva no dia do casamento e acabou, não é isso. A gente pode conhecer tudo, o tempo que precisar. Tem que ser um muçulmano no caso, mas pode ser, por exemplo, um brasileiro convertido? Pode ser um brasileiro convertido. É a questão da religião, não da nacionalidade. Eu acho que isso não limita em nada, né? Que nem algumas pessoas falam, mas como que vocês vão conhecer o marido de vocês e sem namorar, assim? Mas isso não interfere, porque se você for pensar, a gente só conhece a pessoa realmente quando passa a conviver, morar junto e tudo mais. Isso, depois do casamento, não tem problema nenhum. Então, bastante coisa incomoda, porque às vezes você quer ir pra uma balada. E como é que você vai explicar pro seu pai, eu tô indo pra uma balada e vou chegar às 6 horas da manhã? Então. Seu pai já olha pra você assim e fala, mas filha, não foi assim que a gente te criou. Porque ele tá esperando que você case, entendeu? E tenha filhos. Que nem aqui. Às vezes você casou com um cara brasileiro, você não conhece nem a sua sogra, sabe? E é totalmente diferente, é mais família, é mais fechado, tem um preconceito, sim, tem hora que você pega o cabelo assim, quer soltar e fala, por que eu não sou igual ela? Mas aí quando você para pra pensar, você fala, eu podia estar grávida e com um filho por aí, de um pai diferente, morando, não sabendo nem quem é o pai, perdida no mundo, mas não, sabe, tô dentro da casa dos meus pais, eles estão me dando tudo que podem me dar, o que não podem me dar, me colocaram no lugar que eu sou considerada, sabe, uma estrela. Então, pra mim, assim, infelizmente, se eu conhecer o homem da minha vida, eu vou seguir os conselhos da minha família. O Islã é a religião que mais cresce no planeta, cerca de 15% ao ano. Estima-se que hoje existam mais muçulmanos do que católicos no mundo. No Brasil, a situação não é diferente. Temos aproximadamente 2 milhões de adeptos e este número só aumenta. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. Com o 11 de setembro, a comunidade acho que começou a perceber, ou ela se abria, né? Ou ela encontrava uma outra estratégia de trabalhar mesmo. Estou no Brasil, sou um migrante, minha religião é diferente e eu preciso falar que eu não sou terrorista. Então, a partir daí, eu percebi claramente essa abertura das comunidades. E aí, querendo ou não, de uma maneira talvez até pejorativa, estereotipada, a novela que acaba sendo lançada na mesma época ajuda a construir também. O brasileiro é um povo que vê novela. Né? Você vai na casa de qualquer um, tá a novela passando. Então a novela constitui esse padrão. Então juntou, né, o 11 de setembro, né, é o papel desses sheiks, que é o Sheikh Jihad, Sheikh Ali Abduni, de divulgação desse Islã em português, né, de dar palestras em português, de divulgar o Islã em português. E aí o papel da novela, isso tudo dinamizou um pouco, né? E aí era visível você ver a mesquita cheia de pessoas que você visivelmente sabia que não eram árabes, ou que não eram africanas, ou que não eram nascidos muçulmanos, né? Que eu tinha em mente o 11 de setembro. Era o que eu tinha em mente sobre o Islã. E a partir do momento que você começa a estudar, você vê que não é nada daquilo, que o Islã é patriarcal, mas eles cuidam da família, a mulher desempenha um papel muito bom no Islã, e eu comecei a gostar, assim, me familiarizar. E em novembro de 2008 eu me reverti. Eu era estudante do curso de letras e eu já fazia estágio na área editorial. E eu ensinava a língua portuguesa para o sheik. E conforme eu ensinava a língua portuguesa para ele, nós estudávamos também o Alcorão. E ele me ensinava o Alcorão. E depois de 9 meses de estudo, na verdade, uma troca de conhecimentos, né, eu acabei tomando a decisão em me converter, porque eu vi que o Islã, primeiro que não era aquilo que a mídia falava, que era uma religião de terroristas, que era uma religião de árabes, que era uma cultura, porque o Islã é uma cultura, é uma religião. Então eu vi que esses estereótipos todos não existiam.
né? E muitas respostas que eu tinha dúvidas em relação da época que eu era cristã foi respondida pelo Alcorão. Elas foram respondidas. Então, depois de 9 meses, eu tomei a minha decisão de fazer a minha reversão. No começo gerou muita dúvida, mas por quê? Né? Alguém está te obrigando lá, alguém está persuadindo para você. Eu expliquei que não, que eu realmente tinha gostado, que eu realmente tinha me identificado muito e eu não tive nenhum problema. Passou aquela fase de curiosidade e sempre tive uma grande harmonia com a minha família em relação à minha opção religiosa. No primeiro momento eles brigaram, me proibiram de usar o hijab. Orações eram um pouco complicadas, ramadã, comida, mas faz 3, 4 anos, então hoje em dia está bem melhor. Faziam 2 meses já que eu estava estudando, eu comecei a ler árabe e eu descobri na internet um site onde existia o Alcorão e eu nunca tinha lido o Alcorão. Eu gosto muito de literatura, sempre fui leitora, sempre li muitos livros, né? E eu achei aquilo muito legal, eu falei, vou começar a ler o Alcorão em árabe, já que eu estou aprendendo árabe, vou começar a ler o Alcorão em árabe. E eu fui arrebatada pelo Alcorão de uma forma muito forte, muito forte. Eu li coisas no Alcorão que eu nunca tinha lido em nenhum lugar e que me fez acreditar que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais do que isso, o Alcorão me levou a rever a minha vida de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu revi a minha vida de uma forma que eu fiquei impressionada porque encontrei as pegadas de Allah na minha vida, porque a minha vida não foi um mar de rosas propriamente dita, eu passei por muita coisa na minha vida e isso me levou a abandonar o estudo do árabe. Eu fiquei 8 meses pesquisando sobre o Islã e em 2010 eu proferi a minha shahada, eu fiz a minha reversão. Alhamdulillah, para mim um segundo nascimento, um dia que me emociona até hoje de lembrar. Nos dias de hoje, a mídia tem um papel essencial na sociedade, seja para esclarecer o Islã, como para mitificá-lo. O documentário Submission, do holandês Tel van Gogh, ficou conhecido por mostrar a opressão à mulher muçulmana. O diretor foi assassinado por extremistas islâmicos. Oh Allah, most gracious, most merciful, just as you demand of the believing woman, I lower my gaze and guard my modesty. I never display my beauty in ornaments, not even my face or hands. I never strike with my feet in order to draw attention to my hidden ornaments, not even at parties. I never go out of the house unless it is absolutely necessary, and then only with my father's permission. When I do go out, I draw my veil over my bosom, as you wish. Once in a while, I sin. I fantasize about feeling the wind through my hair or the sun on my skin, perhaps on the beach. And I daydream about an extended journey through the world, imagining all the places and peoples out there. Of course, I shall never see these places or meet many people because it is so important for me to guard my modesty in order to please you, O Allah. So, I cheerfully do as you say and cover my body from head to toe, except while I'm in the house, with family members only. Nos países fundamentalistas, de fato, as mulheres são oprimidas, né? Inclusive com o uso do véu. Né? Se você pensar, depois da revolução que teve no Irã, houve uma contra-revolução e se tornou um país fundamentalista também. Né? E o Irã não é árabe, é persa, mas tem essa característica de toda mulher ser obrigada a usar o véu. Então interessa manter as mulheres nessa situação. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque as mulheres participaram ativamente da revolução. Inclusive, as mulheres vão para a rua, as mulheres querem ter voz, então interessa para aquele sistema que não quer mudança, manter as mulheres aprisionadas e a religião serve para isso. Não é que a religião faça isso, ela serve, ela é usada para isso. Dizer que o Islã oprime as mulheres, oprime tanto quanto qualquer outra religião, oprime tanto quanto qualquer outra cultura, oprime tanto quanto qualquer outro contexto. Porque a opressão à mulher, ela é situada, ela é histórica. Não é uma coisa que foi reinventada pelas comunidades islâmicas. A opressão da mulher está no Brasil, está em qualquer lugar, está no Nordeste, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul. O Brasil é um dos primeiros países a ter uma delegacia da mulher. Se a gente necessita de uma delegacia da mulher, é porque, na verdade, a gente não trata bem as nossas mulheres. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade.
A dificuldade que nós sentimos, nós mulheres muçulmanas sentimos aqui no Brasil, é que esse é um preconceito do qual eu também sou vítima. É o preconceito na área de trabalho, o preconceito na hora de encontrar um emprego. Então nós temos, por exemplo, muitas irmãs, muitas muçulmanas que são qualificadas, altamente qualificadas e experientes na sua área profissional e muitas vezes perdem o emprego ou não são contratadas por causa do fato de que ela usa um véu na cabeça. Achar emprego era muito difícil, ainda é muito difícil. Daí eu resolvi tirar, daí eu entrei numa empresa, lá eles não deixavam eu utilizar o hijab. Eu fiquei 1 ano e meio sem hijab, até que um dia eu falei, não, eu vou colocar e para sempre, permanente, eu não vou tirar. Por mais que eu fique desempregada, não, eu prefiro obedecer às ordens de Deus do que ficar sem hijab. Então, a gente trabalha com uma rádio islâmica na internet e a gente tem uma programação islâmica toda voltada para os muçulmanos, não só para os muçulmanos, também para as pessoas que querem conhecer, para as pessoas que são muçulmanos novos ou que já são muçulmanos há muito tempo. E as pessoas que têm curiosidade também, a gente faz todo programas assim em português, voltado para as pessoas que moram aqui. Sim, o Islã ele te dá opção, ele dá opção para a mulher de trabalhar ou não. Nós trabalhamos e o que a gente recebe é nosso. Isso é um direito que o Islã estabelece para as mulheres. O que a mulher ganha no seu trabalho é dela. Ela não precisa sustentar ninguém, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem colocar dinheiro dentro de casa, a não ser que ela queira. Eles não procuram saber como funciona para poder falar. E no caso mesmo da menina do Detran. Não mostra Por que tirar o véu para fazer uma prova do Detran? Para que a necessidade? Sabe, é ridículo. A menina usa o véu porque ela quer, não porque ela é obrigada a usar. Respeito. Quem fala que é respeito é a religião. A religião não é o Corão escrito. Você quer usar o véu, a menina usa a partir da sua primeira menstruação. Só que você não é obrigada, você usa se você quiser. A dona de casa acusa o Detran de impedir que ela terminasse a prova de renovação da carteira de motorista. Ela é muçulmana e não quis retirar o véu que usava por motivos religiosos. O caso foi parar na polícia. A prova do Detran acontecia nesse centro de formação de condutores em São Bernardo do Campo. A dona de casa conta que estava no meio da avaliação quando uma funcionária disse que ela só poderia continuar se tirasse o véu. Estão falando que nenhum aluno pode entrar de boné, de gorro, de alguma coisa assim que cubra, que não tenha como identificar o aluno. Então você teria que tirar o véu. É um traje religioso, na verdade é o véu e a roupa por completo, que é o hijab, que a mulher muçulmana tem que vestir. Arlam se recusou a tirar o véu. A prova, segundo ela, foi bloqueada pelo Detran, que acompanha o teste pela câmera no computador. E tive que levantar, pegar minhas coisas e sair, deixar a prova pela metade e fui embora. Isto é uma invenção muçulmana? Não. Foi normal entre as mulheres da elite em Constantinopla, no Império Romano Oriental cristão, ortodoxo. Sim? Se você olha para quadros da Idade Média Europeia Católica, Virgem Maria sempre tem um véu, geralmente em azul. Não está escrito no Alcorão, isto é o que a mulher deve fazer. Tem coisas que estão escritas, não muitas, e elas são um pouco vagas, então tem várias possibilidades para interpretar. Sim. Como você perguntou, eu cresci numa família muçulmana, a minha mãe não usa o véu, a minha avó não usava o véu. Então você pode dizer que na minha família nunca houve a imposição da religião e nem da forma como você deveria se vestir, até porque o meu pai não acredita nisso. E acho que esse discurso de que a mulher toda muçulmana é oprimida, não sei o que, faz parte desse discurso para desconstruir o Islã, para criar estereótipos, né, para manter essa diferença entre Oriente e Ocidente que é construída. É uma diferença construída, não existe uma diferença cultural. De fato, um choque de civilizações, isso é construído. O véu, embora não tenha nascido dentro do Islã, é um dos principais elementos de identificação e julgamento desta religião. O mais comum entre eles é o hijab, utilizado em todo o mundo muçulmano. Ele cobre os cabelos e o colo. O lenço pode ter várias cores, estampas e modelos. O chador, comumente utilizado no Irã, é uma peça única que vai da cabeça aos pés, como uma capa. O niqab cobre todo o corpo,
exceto os olhos. É utilizado principalmente na Arábia Saudita e no Golfo Pérsico. A burca, que se tornou símbolo da opressão à mulher no Ocidente, não é um artefato islâmico. Era usado pelas tribos pashtuns no Afeganistão e foi adotado mais tarde pelo regime talibã, que faz uma interpretação radical do Islã e privou as mulheres afegãs de seus direitos mais básicos. A mulher ela recebe uma ordem divina, não do homem. Então a mulher recebe essa ordem porque é uma obrigação sim, usar o véu. Uma ordem no Corão Sagrado para todas as mulheres usarem. Então essa ordem não é do homem. Então a mulher, seja casada, seja solteira, seja chegando à puberdade, ela tem essa ordem. Agora, se ela obedece ou não, uma coisa livre-arbítrio dela. Olha, pra mim ainda eu acho que foi um pouco diferente, porque eu fui uma das primeiras moças da minha idade que eu coloquei 14 anos. Então, na sociedade que eu frequentava, tinha eu de hijab e tinha mais umas 2 senhorinhas e a minha mãe. Então, assim, no começo foi muito estranho, mas foi uma opção que eu quis mesmo. Meu pai sempre me incentivava, me explicava o porquê de colocar o hijab. Ele sempre trabalhou com divulgação do Islã, então a gente sempre teve esse contato. Daí um dia eu resolvi fazer uma surpresa para ele estava indo fazer peregrinação, eu falei, não, hoje eu vou colocar. Então eu cheguei no aeroporto lá de hijab, ele ficou todo emocionado, então foi uma decisão. Só que claro, depois que passa esse primeiro dia, né, da decisão, aí você vai vendo o impacto que isso tem. Os próprios muçulmanos achavam estranho porque era novo uma menina daquela idade colocar hijab, né, e tal. Então alguns até perguntavam, nossa, mas seu pai que te obrigou, né? Mas não era mesmo, era uma decisão que eu tomei e eu não me arrependo dela. No começo é difícil, você sente dificuldade na escola, assim, você andar na rua e as pessoas olharem pra você. Eu sempre fui muito tímida, então as pessoas todas ficarem olhando pra mim me achando estranha e tal, era meio complicado. Só que depois você acostuma também, então fica fácil. Eu coloquei quando eu tinha 18 anos. Eu já estava na faculdade quando eu coloquei, eu já tinha começado a faculdade. E foi também uma opção, assim, que eu mesma gostei, assim, falei, não, é isso que eu quero. E como eu já era maior também, acho que foi um pouco mais fácil pra mim, porque eu já estava bem consciente, né, do que eu queria. E claro, no começo sempre tem as dificuldades, assim, de você, onde você vai, você chama muita atenção, as pessoas ficam olhando. Por quê? Porque eu acho que a palavra central é amor por Deus. Eu quis assumir essa vivência de usar o niqab, de me cobrir por amor a Deus. Isso é o principal. Vivência de fé, amor por Deus, seguir o exemplo das primeiras muçulmanas e das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Mais uma vez a minha história é um pouco diferente, porque a minha família gostou muito. A primeira vez que a minha mãe me viu de niqab, eu fui na casa dela, toquei a campainha, ela abriu a porta e disse, mas você está linda. O uso do véu traz mais feminilidade ainda para a mulher, porque isso valoriza a mulher como mulher. Isso protege a mulher, é como uma pérola, é como uma joia que você não expõe. O véu, ela protege sem cobrir a vaidade da mulher. Então não me senti menos feminina, não me senti menos mulher pelo uso do véu. Não ofuscou a minha vaidade. Então, existe muito preconceito com o véu, sim. Caso real, uma menina estudava comigo e assim, ela ia pra faculdade com o véu, passava no meio do corredor, todo mundo ria. Então chegou um ponto que ela não aguentava mais. Assim, como é que uma pessoa pode sair com uma saia curta, mostrando tudo, e não é preconceito? Agora uma menina que quer tampar o rosto dela, tá guardando aquela imagem dela pro marido. Tá guardando toda aquela beleza dela pro marido. Ela não se interessa com os olhos das outras pessoas. Não me interessa eu sair numa rua e os homens olharem pra mim e falar assim, nossa, que mulher deslumbrante. Ela quer que aquela imagem dela, bonita, de quem ela acha ela bonita, seja o marido dela. Eu queria muito usar, mas não para usar aqui. Porque aqui, assim, não tem como você lidar. A população maior não é muçulmana. E a população maior tem uma cabeça totalmente fechada aos princípios do islamismo. O que é passado para eles, o que eles não conseguem ver ou fecham os olhos para ver, é totalmente diferente do que a gente que é muçulmana vê. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente preza, os valores, princípios, é totalmente diferente.
E estavam todas as mulheres dançando, né? Porque festa feminina, só mulheres entram, e aí muita comida, muita dança, e elas tiram o hijab, tiram os casacos, ficam com roupa como a gente está, vestido normal e tudo, né? E aí eu perguntei para uma senhora, falei assim, mas que graça tem uma festa onde não tem bebida alcoólica, né? Assim, pensando como brasileira. Onde não tem homens, né? Vocês dançam para as mulheres verem, né? As mulheres é que estão... É como se uma mulher dançasse para outra, né? Porque dançasse com a outra, né? Não tem homem, né? Não existe esse coletivo mais aberto. E aí ela deu risada de mim, ela falou assim, Franci, quem disse que a gente não dança para homem? De onde você tirou essa ideia? Mas é porque eu já vi a várias festas e eu não vejo nem presença masculina, só a presença feminina. Então é bem separado, homens e mulheres. Mas a gente dança para homem, a gente dança para o nosso marido. E você não dança para o seu marido? Aí eu olhei para ela assim, não danço. Aí ela disse assim, bom, então se você não dança, alguém vai dançar. Né? E a partir daí eu comecei a pensar, olha que interessante, né? Você acha que o fato da pessoa estar coberta, dela estar de hijab, que ela não tem desejo, que ela não pensa na sexualidade, que ela não pensa no marido dela. Então, isso, de certa forma, um pouco desmistifica essa mulher, essa passividade feminina. Eu sempre estou de niqab, em público sempre estou coberta, totalmente coberta, só com os olhos à mostra. Eu uso luvas, né? Me cubro realmente de forma completa, só os olhos de fora. Eu me visto assim, para ir na padaria, para ir no supermercado, para ir em qualquer lugar, até para tocar, que eu sou musicista, toco, né? E sempre sou muito bem recebida, com simpatia e com acolhimento. Então eu fico muito feliz por isso. Eu confesso que não o niqab, mas o isdel, que é essa roupa, eu amo o isdel, eu só uso isdel. Não é prático, porque tem que saber usar, principalmente para subir escada, esse tipo de coisa. Mas sabendo usar, não tem problema. Eu estou tão acostumada que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso até entrar na água, até jogar futebol de isdel, que não vai me incomodar nem um pouco. Então, eu acho que o grande mal do Ocidente é olhar para essas mulheres, é olhar para os muçulmanos e dizer assim, por que você não quer a mesma coisa que eu quero? Ora, as bolas, o que eu quero é tão importante, é tão melhor. Sempre que um muçulmano tropeça, ninguém fala, é porque aquele homem tropeçou, mas sim porque aquele muçulmano tropeçou, ou porque aquela muçulmana fez algo errado. Acaba sendo um ponto de referência para ser julgado. Aquele estigma, né? Eu sem o Islã, não sei, não me vejo hoje em dia sem ele, então acho que um completa o outro. É submissão somente a Deus. O Islã é isso, é a submissão, a crença em um único Deus e a obediência a um único Deus, é a paz. Porque eu sou muçulmana, eu tenho muito orgulho de ser muçulmana, eu sou apaixonada pelo Islã, porque eu sou uma munakaba. Eu só tenho a agradecer a Allah por tudo, pela minha vida e por tudo que eu construí até hoje. O Comunicantes fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!